Em um mundo onde os avanços científicos revelam regularmente novas espécies, a triste verdade é que inúmeros animais estão entrando em extinção, apesar de nossos esforços em pesquisa e conservação. As ações humanas continuam sendo um fator significativo nessa perda. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos para o vídeo. Baiji. O enigmático golfinho de rio chinês não é avistado em seu habitat natural há mais de 2 décadas. Essa notável espécie, acreditava-se ser a única extinção recente na história chinesa, estava exclusivamente confinada ao rio Yangtze. O nome Baiji, que se traduz para golfinho branco, encapsula perfeitamente sua aparência, com bicos longos e finos, uma estrutura corporal distintiva e habilidades acústicas aprimoradas para compensar sua visão limitada. O Baiji compartilhava algumas semelhanças com outros golfinhos de rio, adaptando-se perfeitamente às águas turvas do rio Yangtze. Poderíamos assumir que eles tinham condições perfeitas para sobreviver. Infelizmente, como sabemos agora, esse não foi o caso. A extinção do Baiji ganhou manchetes em 2006, colocando a culpa diretamente nas atividades humanas pelo desaparecimento dessas criaturas únicas. Apesar de décadas de pesquisas antecipando a catástrofe, não há confirmação oficial da extinção do Baiji. No entanto, eles são amplamente considerados como excepcionalmente raros e ameaçados, com o impacto humano contribuindo significativamente. A pesca excessiva emergiu como uma grande ameaça à sobrevivência do Baiji, privando-os não apenas de sua presa, mas também os prendendo nas redes dos pescadores, levando a afogamentos trágicos. O movimentado tráfego marítimo no rio Yangtze, uma rota comercial vital na China, agravou a situação. A poluição sonora e o aumento no número de navios aumentaram o risco de colisões com golfinhos de visão limitada, uma situação perigosa exacerbada pelas hélices dos navios. Adicione a isso uma miríade de poluentes, e o palco estava montado para um clássico caso de extinção. O Baiji ainda não recebeu uma declaração oficial de extinção, apesar dessas circunstâncias sombrias. Uma pequena esperança surgiu em 2007, quando um residente capturou imagens de uma criatura branca de tamanho considerável nadando no rio Yangtze, provisoriamente identificada como um Baiji. No entanto, as celebrações foram prematuras, pois a população em declínio, especialmente os indivíduos mais velhos, não pôde evitar a iminente extinção. A história do Baiji é um lembrete comovente do delicado equilíbrio entre as atividades humanas e a sobrevivência das diversas espécies da Terra. Tilacino. Conhecido coloquialmente como o Tasmanian Tiger ou Tilosina, emerge como um fascinante e considerável predador marsupial, desafiando expectativas ao se assemelhar a um cão selvagem em vez de seu nome. Sua aparência distintiva lhe rendeu o apelido de o Tasmanian Tiger devido à sua pelagem curta amarelada adornada com 15 a 20 listras escuras e proeminentes ao longo das costas e do lombo, criando uma semelhança notável com um cão ou lobo. Com orelhas eretas, um focinho considerável e uma cauda esguia reminiscente de um rato, esse marsupial ostentava dimensões notáveis, com uma cauda que variava de 20 a 26 polegadas e um comprimento impressionante de 39 a 151 polegadas, tornando-o o maior marsupial carnívoro na memória recente, pesando entre 33 e 66 libras. O tilacino era uma presença imponente em seu habitat. Como marsupial, carregava seus filhotes em uma bolsa distintiva de abertura traseira, acomodando de 2 a 4 filhotes de uma vez. Prosperando na Tasmânia e na Austrália até o século XX, sua extinção ocorreu devido a uma interação complexa de fatores, como doenças, perda de habitat, competição com outras fauna, interferência humana e fragmentação populacional. Os colonos europeus viam o tilacino como um incômodo e uma ameaça ao seu gado, oferecendo recompensas pela erradicação. O último espécime documentado terminou em cativeiro em um zoológico em 1936. Apesar da declaração oficial da extinção do tilacino, um senso de mistério persiste, alimentado por inúmeros avistamentos recentes ao longo dos anos, principalmente na Tasmânia, no continente australiano e até na Nova Zelândia. Embora os cientistas não tenham verificado conclusivamente nenhum desses avistamentos, fotografias e filmes têm apoiado alguns deles.
A atração duradoura do Tasmanian Tiger continua a cativar a imaginação, deixando espaço para especulações sobre sua possível sobrevivência na natureza. Leões da Barbária. Apesar de serem considerados os reis da floresta, encontram-se perigosamente próximos da extinção, com uma das subespécies mais icônicas, o leão da Barbária, enfrentando um trágico destino. Este leão majestoso uma vez vagava pelo norte da África, do Marrocos ao Egito, e ganhou seu nome pela impressionante juba escura que cobria sua barriga e peito. Existindo em grupos, o leão da Barbária era um predador social e formidável, conhecido por caçar presas grandes como camelôs, javalis e gazelas. Infelizmente, ações humanas, especialmente a degradação do habitat e a caça, são responsáveis pela extinção do leão da Barbária. Enquanto o leão é reverenciado em muitas culturas como símbolo de coragem e nobreza, também é percebido como uma ameaça potencial à segurança humana e ao gado. Surpreendentemente, esses leões não estavam apenas confinados à natureza, eles se envolveram em combates gladiatórios no Coliseu e residiram brevemente na Torre de Londres. No entanto, a fama desses leões tornou-se uma faca de dois gumes, contribuindo para o declínio deles. O processo de extinção teve início durante o Império Romano, quando os combates gladiatórios ceifaram milhares de vidas. Posteriormente, o Império Árabe forçou os animais remanescentes para fora de seu habitat natural, e colonizadores europeus no século XIX exacerbaram a situação caçando essas majestosas criaturas. Como resultado da perda de habitat causada pela desertificação, assentamentos humanos e expansão agrícola, a população de leões da Barbária diminuiu de mais de 100 mil no século XIX para menos de 1.000 no início do século XX. Apesar de avistamentos duvidosos ocasionais em Marrocos e Argélia até 1950 e 1960, o último avistamento confirmado ocorreu em Marrocos em 1942. O golpe final veio em 1959, quando o último leão da Barbária em cativeiro morreu em um zoológico. Embora os leões da Barbária possam ter influenciado a pureza genética de leões confinados em zoológicos e circos, isso permanece incerto. A extinção do leão da Barbária representa uma perda significativa da biodiversidade, servindo como um lembrete doloroso e um alerta para outras espécies ameaçadas. Destaca a necessidade de maior conscientização pública, cooperação internacional e esforços de conservação mais eficazes. Entre as 8 subespécies de leões, o leão da Barbária permanece isolado, enfrentando ameaças de caça ilegal, degradação do habitat e conflitos entre humanos e animais selvagens, enfatizando a necessidade urgente de ação coletiva para garantir a sobrevivência dessas magníficas criaturas. Rinoceronte negro. No início do século XX, a vasta savana africana ecoava com a presença majestosa de aproximadamente 1 milhão de rinocerontes negros, representando 4 subespécies distintas. Avançando para os tempos recentes, esse número diminuiu para 2.300 indivíduos distribuídos em 3 subespécies. Uma dessas subespécies, o rinoceronte negro ocidental, embarcou em uma jornada tumultuada, acabando por sucumbir às forças implacáveis da ganância, indiferença e desafios imprevistos. Apesar de ter prosperado nessas regiões por milênios, o rinoceronte negro ocidental mostrou-se incompatível com as mudanças rápidas do século XX. O século começou com uma caça esportiva generalizada, um fenômeno que dizimou populações de rinocerontes em suas décadas iniciais. À medida que a agricultura industrial avançava, vastas extensões dos antigos habitats dos rinocerontes eram desmatadas para dar lugar a campos e assentamentos. Grandes herbívoros como rinocerontes foram considerados pragas por agricultores e criadores, resultando em medidas letais para proteger as colheitas. O ponto de virada para o rinoceronte negro ocidental ocorreu no início da década de 1950, impulsionado pela promoção da medicina tradicional chinesa como uma força unificadora para a recém-adquirida nação. Apesar do ceticismo de Mao em relação à MTC, o chifre de rinoceronte em pó ganhou destaque como remédio para muitos males, desencadeando um aumento na caça furtiva de 1960 a 1995, resultando na perda trágica de até 98% dos rinocerontes negros. A demanda era alimentada pela medicina chinesa e pelo Oriente Médio, que buscavam chifres de rinoceronte para cabos de facas cerimoniais.
Diante desse ataque implacável, o rinoceronte negro ocidental suportou o peso do dano devido a décadas de caça excessiva. Na década de 1980, sua distribuição havia se reduzido a apenas 2 países, e Camarões, com 110 indivíduos, e Chad, com 25. Os rinocerontes negros ocidentais enfrentavam a extinção em uma década. Embora Camarões tenha resistido um pouco mais, a população diminuiu de 50 em 1991 para 10 em 1997. Essa magnífica espécie estava à beira da extinção. O desaparecimento trágico do rinoceronte negro ocidental é um lembrete contundente da necessidade imperativa de proteger espécies ameaçadas da ganância e ignorância humanas. Isso destaca a necessidade crítica de preservar a biodiversidade, reconhecendo que cada espécie, por mais resiliente que seja, é vulnerável à intricada dança entre as ações humanas e o delicado equilíbrio da natureza. Tigre do Cáspio. Do vasto cenário da Turquia aos territórios remotos da China, o tigre do Cáspio, uma subespécie distinta, uma vez percorreu a expansiva região da Ásia Central com suas marcantes listras escuras e densa pelagem régia. Essa majestosa criatura destaca-se como um dos maiores e mais formidáveis tigres, um gigante carnívoro que encontrava seu lar próximo a rios e lagos, prosperando em áreas florestadas e ambientes cobertos de juncos. Sua habilidade de caça era incomparável, predando presas colossais como veados, javalis e camelôs. No entanto, a trágica história do tigre do Cáspio desenrola-se contra o pano de fundo das atividades humanas que levaram à sua extinção. Os culpados foram a degradação do habitat e a caça furtiva desenfreada. Comunidades locais e colonizadores europeus viam essas magníficas criaturas como uma ameaça e um prêmio cobiçado, resultando no abate de tigres por diversão, recompensas e proteção de rebanhos. Somente na década de 1930, a proteção legal foi estendida ao tigre do Cáspio, mas os danos já estavam feitos. A antiga União Soviética, ao invés de preservar a espécie, relatou seu declínio. Assentamentos humanos, projetos ambiciosos de irrigação e expansão agrícola rápida contribuíram ainda mais para a degradação do habitat do tigre. A população, que já foi próspera com mais de 100 mil indivíduos no século XIX, diminuiu para menos de 1.000 até meados do século XX. O último caso documentado de um tigre do Cáspio selvagem sendo morto ocorreu na Turquia em 1970, marcando um momento comovente no declínio da espécie. Apesar de avistamentos não confirmados terem persistido no Irã e no Afeganistão até a década de 1990, a realidade inegável ocorreu em 1997, quando o último tigre do Cáspio em cativeiro sucumbiu em um zoológico. O DNA do tigre do Cáspio pode ter comprometido o legado genético desses tigres em cativeiro. A extinção do tigre do Cáspio não é apenas uma perda de biodiversidade, é um aviso contundente para outras espécies ameaçadas. Essa narrativa destaca a necessidade de maior conscientização pública, cooperação internacional e iniciativas de conservação mais eficazes. Em um mundo onde 9 subespécies de tigres existem, cada uma enfrentando ameaças como caça furtiva, perda de habitat e conflitos entre humanos e animais selvagens, a situação do tigre do Cáspio serve como um lembrete comovente de nossa responsabilidade coletiva em proteger essas criaturas majestosas de um destino semelhante.